eu consegui dar muita visibilidade, contar essa história de uma maneira legal. Mostrar que, mesmo sendo quase uma brincadeira, é muito sério. A cultura da participação somos todos sujeitos participativos. E isso parece uma bobagem hoje, mas não era uma bobagem. Antes, a gente precisava pedir licença para falar. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. Este é o último de 3 episódios especiais criados em parceria com a Hotmart, uma empresa global de tecnologia que é referência na Creator Economy, a tal da economia dos criadores, indústria que reúne as pessoas que vivem de criar e vender conteúdos na internet. Imagine um lugar onde mais de 200 mil creators se encontram, compartilhando suas paixões com a possibilidade de alcançarem uma audiência em 188 países. São centenas de milhares de produtos, de cursos a e-books, de podcasts a eventos online. E não para por aí. 1 em cada 5 brasileiros já descobriu algo novo através da Hotmart, cujas vendas globais superam 10 bilhões de dólares, contribuindo para a geração de 300 mil trabalhos somente no Brasil. E é exatamente sobre esse universo vibrante e revolucionário da Creators Economy que a gente vai tratar aqui com alguns dos nomes mais afiados e inspiradores desse mercado no Brasil. Vem com a gente? Começa o 3º episódio dessa série com uma pergunta. Você já parou para pensar na quantidade de coisas que pode aprender na internet? E aí vale tanto aprendizados por hobby, como yoga e mecânica, quanto outros que podem alavancar a sua carreira, como cursos de idiomas ou até mesmo de técnicas de storytelling para turbinar apresentações e conteúdos. Resumindo, não dá para negar que a educação no universo virtual fez com que o conhecimento rompesse barreiras geográficas, sociais e culturais. Dentro desse cenário, como a Creator Economy vem contribuindo para essa democratização do saber? De que forma a internet e plataformas de produtos digitais podem impulsionar a diversidade e tornar o mercado de trabalho mais inclusivo? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo hoje a jornalista, mestre e doutora em Ciências da Comunicação pela USP, Isaf Karaui. Desde 2014, ela pesquisa a cultura dos influenciadores digitais no Brasil. Investigação que deu origem ao livro De Blogueira a Influenciadora. Isaf, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, uma alegria enorme estar aqui para conversar sobre esse assunto que eu adoro. Bora lá. Participa desse papo também o multiartista Cadu dos Anjos. Ele é MC da cultura hip-hop do funk, produtor de moda, poeta, compositor, ator, arte-educador e fundador do Lá da Favelinha, um centro cultural gerido pelos moradores de Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Cadu, que alegria, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, feliz demais, super parceiro da Hotmart e que lindo, simbora falar desse assunto tão gostoso e rentável. Vamos. Para começar, queria saber, vocês acham que o conhecimento compartilhado na internet influenciou a carreira de vocês? O que vocês escolheram para fazer e onde vocês estão hoje? De que forma? Super influenciou na minha carreira, na minha vida. É interessante falar que na Creator Economy eu vou começar a vender cursos esse ano. A gente tem uma parceria linda, o Centro Cultural Lá da Favelinha está com uma parceria linda esse ano com a Hotmart, com o Observatório de Favelas, que é o Decola. É um curso para Creators Economies de periferia. E está bem bonito. Mas por trás desse universo da venda dos cursos, eu sempre fui divulgador das ações que eu faço aqui no Aglomerado da Serra, que é a maior favela de Minas Gerais. E a gente tem um Centro Cultural Lá da Favelinha, que é essa iniciativa independente que está gerando renda direta para mais de 70 pessoas daqui da comunidade. E é interessante a gente falar que essas pessoas são pessoas da economia criativa. Então, a gente está falando de dançarinos que estão vivendo, levando a vida e ganhando muito dinheiro com danças de funk. Tem uma cooperativa de moda que faz roupa que já existe. E isso tudo é muito simples. Eu faço muitos eventos, por exemplo, o Favelinha Fashion Week, que é um desfile em um beco que chama Passarela. Isso beira o ridículo, sabe? Um desfile num beco que chama Passarela para as pessoas da comunidade. Só que com a economia da internet, eu consegui
dar muita visibilidade, contar essa história de uma maneira legal, mostrar que mesmo sendo quase uma brincadeira, é muito sério e a gente entende de moda e leva as pessoas. Tem modelo nosso hoje em dia que a profissão dela hoje em dia é ser bonita, sabe? A menina tá ganhando o mundo aí, já teve no Peru, já teve na Espanha. E tem uma parte bem interessante, assim, que é da pandemia, quando a gente começa ali a vender aulas, assim, em plataformas que a gente usa aí no dia a dia para fazer reuniões. A gente estava vendendo curso de dança, de empreendedorismo. E naquele momento eu comecei a divulgar muito as ações que a gente estava fazendo depois de frentes humanitárias, de distribuição de cesta básica e tudo mais. E veio o apoio de um banco de 5.400.000 reais para a gente fazer 2.000 marmitas por dia, 6.000 cestas básicas por mês, 60.000 máscaras nesse período todo. As próprias máscaras é um case bem legal, que naquela primeira semana da pandemia, de usa máscara, não usa máscara, só usa máscara quem tem Covid, agora aplaude o iFood, aplaude o médico, sabe? Quando tava aquela loucura, primeira semana. A gente saiu na frente, começou a fazer máscara, e eu divulgando no Instagram, ali na rede social, fazendo blogueiragem, mas aí galerinha, olha só, estamos fazendo máscara e tal. Veio um fotógrafo de agência internacional e botou essas máscaras na capa do The New York Times. Então isso é muito legal, assim, porque se 10 anos atrás, ninguém ia ficar sabendo dessas ações que a gente estava fazendo aqui, sabe? Então, essa comunicação imediata, né, esse tete-a-tete que a gente tem através das plataformas digitais é muito interessante. E tem um super trunfo aí nosso da favelinha, né, que é a arquitetura. A gente já ganhou vários prêmios aqui com o prédio do Centro Cultural da Favelinha e da minha casa também. Minha casa foi a única casa que concorreu um prêmio internacional de arquitetura, que é da ArcDaily. A gente concorreu à Casa do Ano, que seria ali o Oscar de melhor ator, melhor filme do ano, né, o mais importante. E é a única casa de favela que concorreu e a gente ganhou. E graças à rede social, mais uma vez, quando eu descobri que era votação popular, eu falei, gente, já ganhamos, porque arquiteto posta foto de quina, de maçaneta, né, de corrimão, sei lá. E eu já botava os dançarinos, rebolando assim, botava a música da Tati Quebra-Barraco e falava, vota em nós, vota em nós. E isso foi tão interessante que me deu vontade de estudar arquitetura na sequência, e meu dia a dia é muito corrido, né, as viagens e tudo mais, as palestras, e eu não conseguiria fazer uma faculdade. E eu estou estudando, fazendo vários cursos livres, online, saca? Então eu estou com um currículo gigantesco, agora não sou um arquiteto formado, mas posso dizer que sim, porque eu estou fazendo tudo online. Então essa possibilidade da internet é genial, eu sou super a favor, vamos ensinar e aprender muito pela internet. Nossa, que incrível esse relato, muito legal. Bem, assim, o que eu posso trazer pra gente pensar nisso, né, Dandara? Acho que sua pergunta é muito boa, porque pensar como é que a internet ajuda a gente a aprender é pensar a razão da internet existir. Então a internet surge porque a gente surge numa promessa democrática. Esse é o nascimento da internet. Então nos anos 90, o que a gente escuta é que a internet, a revolução digital, tem a ver com tornar conhecimento e informação mais democráticos. Desorganizar as barreiras que sempre foram instituídas, né? Então essa é a promessa do digital. Talvez a promessa não tenha vingado 100%, a gente tem várias questões com as quais a gente lida, assim, de efeito colateral do digital, mas acho que tem essa primeira grande questão. E aí a gente vai olhar, por exemplo, para como é que atores, sujeitos que estavam organizados em lógicas muito hierárquicas antes, ou seja, professores, políticos, de repente se veem num contexto completamente horizontalizado. Esse é o grande aspecto do digital, né? O que o digital fez foi horizontalizar lógicas de comunicação, de ensino, enfim. E isso impactou, por exemplo, a televisão, que precisou se reaver com a sua lógica de distribuir, impactou ensino, impactou educação. E aí a gente olha que essa promessa foi se desenrolando até a gente ter cenários, por exemplo, de influenciadores, creators, né, de maneira mais ampla, que usam esse espaço, que é um espaço que está aberto, que oferece ferramentas tanto de produção quanto de distribuição
gratuitas para você ter acesso e poder ocupar esses espaços, né? Então a gente tem uma história do digital, não é só porque a gente se a gente falar assim, coisas que a gente aprendeu na internet, nossa, desde fazer arroz até, né, trocar uma lâmpada, sei lá. Mas se a gente for pensar a história do digital, da internet, do www, ela tem um fundamento que é justamente surgir como um espaço democrático. E aí, acho que isso dá um pouco o tom, né, do que a gente tem hoje, assim, acertos, erros, enfim, mas um pouco do que a gente tem. Uhum. E para você, pessoalmente, você sempre foi interessada, assim, nesse universo da internet? Como você pensou que você queria estudar mais sobre isso e sobre a comunicação ali nesse espaço? Eu vou te dizer que eu sempre brinco, assim, falando com os meus alunos, especialmente, que todo jornalista, sou jornalista de formação, tem uma grande questão para resolver. E a minha foi a digitalização das redações. Quando eu fiz jornalismo, o meu sonho era ser jornalista de revista. Quando eu termino o meu curso, não existia mais revista impressa, né? Então eu tive que reorganizar meus sonhos. Quero ser VJ da MTV. Não existe mais MTV. Então a questão do meu tempo foi justamente a digitalização, que para o jornalismo, por exemplo, trouxe um monte de questão problemáticas, mas também de reorganização do campo, né? E isso foi me levando para esse lugar de olhar o que estava acontecendo. A minha pesquisa, por exemplo, que deu origem a um livro de blogueira influenciadora, foi uma pesquisa que nasceu de uma pergunta muito simples. A minha pergunta foi: por que os jornalistas sentem tanta raiva das blogueiras de moda? Essa era a pergunta. As pessoas falam, mentira que você fez uma tese de doutorado sobre isso na USP. Sim, fiz. E essa era a minha pergunta. Eu estava interessada em entender, nossa, por que as blogueiras irritam os jornalistas? Porque elas estão sentadas na primeira fileira dos desfiles, sem ter formação, né? Sem ser jornalista de revista, sem ser editora. E estão lá, sentadas na primeira fileira, cobrindo o desfile. Então, para mim, o que sempre interessou no digital foi olhar os impactos nas relações humanas, nas relações sociais e na profissão, na atuação profissional. E isso tem tudo a ver com a educação, né? Então, eu fui meio que perseguindo esse assunto e caí no digital, não consegui mais sair, né? É a toca do coelho, a gente cai lá, não consegue mais sair. Então... Não, e tá no centro de quase todas as discussões que a gente faz hoje, né? Sempre que a gente pega um tema aqui, a gente acaba indo pro digital e pras redes, e enfim, para todas as plataformas que existem ali, porque modificaram muito, né, a nossa forma de ver o mundo ali. Cadu, eu achei muito legal que eu vi uma definição sua que eu achei muito bacana, que é uma pessoa que tem desejo pelo novo e a coragem de experimentar, né? E aí, voltando um pouco, eu queria saber, assim, quando você percebeu, assim, que você queria trabalhar com o que você trabalha hoje, né? Surgiu ali o Lá da Favelinha. E também como você percebeu que podia usar a internet a seu favor, assim, nesse trabalho, sabe? É legal demais. Eu sempre fui muito envolvido com a internet, mesmo tratando de artes que eram presenciais e palpáveis e tangíveis. E fazia duelo de MCs. E nessa época, ali eu tinha uns 18 anos e estava revolucionando um movimento em Belo Horizonte, que é essa batalha que acontece toda semana debaixo de um viaduto. Ali eu já estava super imerso na internet. Na época ali dos Neandertais, né, a gente usava uma plataforma que chamava MySpace, onde você podia subir suas músicas. Era basicamente um Facebook musical. E eu pirateava minhas músicas, eu me pirateava. Eu comprava um tubão de CD virgem. CD, gente, quem usa CD hoje em dia, né? Eu comprava um tubão de CD virgem e escrevia naquele CD, myspace.com/Cadu dos Anjos, e vendia aqueles CDs, 1 por 3 e 1 por 5. Eu vendi 10 mil CDs nessa época. O dinheiro, assim, eu ia para a necessidade imediata, que era pagar passagem de ônibus e beber na sexta-feira ali, né? E pagar a bebida para quem estivesse ao redor, e gastava aquele dinheiro também para gravar mais música e comprar mais disco. Então isso tudo foi muito legal. Aí eu fiz um movimento muito legal, que foi o Sarau Vira-Lata, onde a gente recitava poesias em espaços públicos e bombava. E a gente não tinha nem amplificação de som, nem alvará, nem nada. Mas sabe qual foi o sucesso desse evento? A internet. Porque a gente divulgava tudo ali de uma forma muito divertida. Era Orkut ou Facebook? Eu acho que já era Facebook nessa época. E criava um evento e a gente ia 600, ia 1.000 jovens, sem som, sem alvará, sem nada, para falar e ouvir poesia. E vários nomes interessantes surgiram ali: Hot Oreia,
Djonga, o nome Djonga surgiu nesse sarau, para vocês terem ideia. E, enfim, aí fui trabalhar com teatro, Giramundo Teatro de Bonecos, até que em um momento eu percebi que eu estava tendo uma vida muito interessante, já tinha um dinheiro interessante ali com uns 22, 23 anos, e sem formação, né? Eu fui começar a estudar depois que tudo aconteceu na minha vida, e a internet sempre aliada, eu percebi, gente, e se eu abrisse um espaço aqui na comunidade para, sei lá, dar oportunidade para as pessoas? Porque algo que é muito revoltante é imaginar que a periferia sempre está servindo a cidade. E os corpos são os mesmos, né? Meus vizinhos poderiam estar aqui gravando com a gente, poderia estar nos bastidores, ser profissional de bastidor. E a periferia sempre, nada contra nenhum emprego, sabe, gente? Mas a periferia sempre vai estar de repositor, de supermercado, de caixa, de babá, de Falei, gente, a gente pode ser tudo, a gente pode ser astronauta, a gente pode ser criador de conteúdo, a gente pode ser jornalista, né? A gente pode ter um podcast, pode ser arquiteto, pode ser tudo. E eu decidi abrir o Centro Cultural da Favelinha e foi sucesso por conta da internet, mais uma vez, da forma de contar. Então eu acho que na Creator Economy, meu maior trunfo é o marketing, né? Eu sou um marqueteiro, assim. E é muito interessante pensar também que é uma ferramenta teoricamente gratuita, né? A gente vai ter os investimentos ali de comprar a ferramenta, de ter a internet, ter o pacote ali e tudo mais, mas a gente percebe cada vez mais a internet mudando a realidade de vários jovens. No próprio Decola desse ano, na época que a gente estava fazendo a entrevista, terminou um jovem que a gente terminou a entrevista chorando. O menino contou a história bem assim, ele começou a falar, por que você quer trabalhar com a Creator Economy? Ele falou, porque eu vejo vários milionários aí da minha idade, ele com uns 23 anos. Aí eu já meio que julguei, fiquei assim, não sei se esse papo dele tá legal. Mas aí a gente foi desenrolando, ele foi contando que começou a fazer alguns cursos de tráfego pago, sei lá o quê. Aí por fim, a mãe dele é terapeuta, alguma coisa assim, ele usou o Canvas, ChatGPT e depoimentos da mãe dele, transformando o áudio em texto, e criou um e-book. E o moleque de favela, assim, sabe? Então isso é muito genial pensar assim. Eu mesmo sou um editor de vídeo de excelência, com toda a modéstia, assim, eu edito muito bem os vídeos e eu uso CapCut. E eu solto 2, 3 vídeos mega editados por dia, e mesmo não tendo tantos seguidores, eu tô com quase 50 mil seguidores no Instagram agora. Nos últimos 3 anos, que foi quando eu comecei a monetizar a publi, eu já fiz 500 mil, sabe? Então, é muito divertido pensar que a realidade, principalmente das pessoas que vêm de onde eu venho, estão se transformando através dessa ferramenta que é bem isso, assim, que o povo fala, os jornalistas têm raiva das blogueiras de moda e tal, mas, o blogueirinho de favela aqui acabou de chegar de Harvard, sabe? Tava lá no Brasil Conference. Há um mês atrás eu fui pro Texas palestrar na XSW, sabe? Ano passado eu estive em Paris, Lyon, Amsterdã e Barcelona, tudo falando desse trabalho, sabe? Então é isso, sem vergonha de blogueirar, sem vergonha de monetizar com a internet. Não, eu acho um dos potenciais mais legais, assim, da Creator Economy. Já falei aqui no primeiro episódio que tava o JP e o Crocas, né? Cara, essa democratização e essa possibilidade de pessoas mudarem a realidade delas com tudo que elas aprenderam ali, né? Porque, ouvindo o Cadu falando, a gente pensa, né? Antes, onde essas pessoas poderiam encontrar esse conhecimento, né? E agora, por exemplo, querendo ou não, né? Tem cursos na internet não só gratuitos, mas muito mais acessíveis do que um curso presencial, se você for ver, né? Você vê a diferença de um curso presencial para um curso, por exemplo, na Hotmart, de valor e de acessibilidade também ali, né? Então, você poder mudar, né, e democratizar isso, eu acho uma das coisas mais legais. Não sei se você concorda também aí, Eu concordo super, Dandara. Eu acho que, assim, antes de qualquer coisa, de pensar, por exemplo, democratização, tem muitos teóricos que vão falar que a gente vive no momento da cultura da participação. Na verdade, a cultura da participação é o que faz essa lógica do digital se organizar. O que isso quer dizer, né? A cultura da participação somos todos sujeitos participativos. E isso parece uma bobagem hoje, mas não era uma bobagem. Antes, a gente precisava pedir licença para falar. Então, se você quer
ser apresentador de um programa falando sobre o lugar de onde você veio, por exemplo, você precisa bater numa emissora e falar: olha, eu sou bom, eu sei apresentar um programa de TV, você tem um espacinho na sua grade para mim? Provavelmente não teria, né? Porque a grade já é toda ocupada por algo que é decidido previamente. A cultura da participação, que nasce nessa lógica do digital, desorganiza isso. Porque eu não preciso mais pedir licença a ninguém. Porque a gente já pressupõe que nós todos somos sujeitos participativos. Aquela brincadeira de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, se concretiza muito no digital, né? Então, são vários combinados, assim. Às vezes é até complexo a gente pensar, nossa, o que será que veio primeiro, né? A internet, daí nosso desejo de participar, ou nosso desejo de participar, porque nós, querendo ou não, a gente sempre foi participativo, né? Mesmo você assistindo uma telenovela, quietinho, sem poder mudar a história, você tá ali com a sua vizinha falando, nossa, não gostei desse fim, não gostei daquele ator, ou vai xingar a atriz na rua porque é a vilã. A gente sempre foi um sujeito que participa, né? O digital materializa essa participação. E aí, quando você fala materializa em curso, mas materializa em coisas muito anteriores, que tem a ver com, por exemplo, eu poder dizer, eu não gostei dessa abordagem de um assunto XYZ, não gostei de você, marca, falando sobre esse assunto ou não falando sobre esse assunto. É desde o pequeno ato até o grande ato, que é, por exemplo, oferecer um curso, né? Então a gente tem caminhos, assim, quase que degraus essa possibilidade de participação, que de fato o digital materializa, não tem jeito. É a oferta de uma ferramenta que a gente não tinha antes, ou tinha, e estava restrita, né? Tinha um porteiro que cuidava dessa ferramenta, que é o porteiro da mídia, né? Que decide quem entra e decide quem sai. E você acha que dá para elencar algumas características específicas da Creator Economy aqui no Brasil? Eu acho que dá muitas. Primeiro, a ideia de que a gente é muito heavy user de tecnologias. E isso faz com que, por exemplo, o Brasil seja o país que mais segue creators, influenciadores, celebridades da internet de maneira geral. A gente é um país muito interessado nessas dinâmicas todas. E acho que, além disso, uma coisa própria do Brasil é que a gente define um pouco os caminhos do mercado no mundo, assim. A gente tem um pouco essa síndrome de achar assim, nossa, deixa eu ver o que estão fazendo lá fora, mas na dinâmica, eu vou usar influenciadores e creators um pouco ali, como, não sinônimos, mas, enfim, só me explicando. A gente tem essa dinâmica de achar que a gente está para trás, mas, na verdade, a gente diz um pouco do que é ser um influenciador, o que é ser um criador, o que é se apropriar das plataformas, o que é fazer gambiarras ali para dar um jeito das coisas funcionarem, burlar o algoritmo, sabe? A gente tem essa prática. E eu acho que é uma prática do Brasil, que é um Brasil super mediatizado. A gente é o país da novela, né? Então a gente tem uma relação com a mídia muito familiar. E daí, quando a gente leva isso para o digital, segue sendo muito familiar, né? Então, acho que são essas as características, assim, né? De que a gente tem uma economia, e aí quando você abre o programa falando de números, eu fico pensando em pessoas, né? A gente tem uma economia borbulhante exatamente porque a gente está nessa lógica, né? É meio assim, introjetada. Uhum. Você consegue enxergar isso também, Cadu, de como aqui no Brasil a gente tem esse potencial? Nossa, com certeza, ainda mais que eu tô fresquinho, cheguei tem 3 dias. Gente, o americano, ele não sabe cozinhar, ele não sabe, assim, generalizando, né? Não sabe cozinhar, não é tão criativo, é quadrado. Eu cheguei aqui igual Chico Buarque, comendo feijão com arroz como se fosse um príncipe. E quando a gente vai ver quem está trabalhando de fato, são os imigrantes lá, né? Quem está fazendo a comida, quem está dirigindo, e quem está até os bastidores, você vai ver galera brasileira, mexicana, que está com a câmera na mão, que está no design, que está, sabe? E a criatividade, as cores, né? O pessoal que vai estar ouvindo, né? A gente não está vendo essa imagem que eu tô, mas esse aqui é um centro cultural dentro de uma favela. Acessem aí, gente, lá da favelinha. Tem site, Instagram, tudo mais. Extremamente colorido, né? Então, eu gosto muito quando você fala da palavra gambiarra. Eu amo essa palavra. Não
romantizo a pobreza, eu sou inimigo da pobreza, eu odeio a pobreza. Eu acho que, né, e a pobreza faz com que muitos outros problemas sociais existam, principalmente nesse território que eu falo, que é a favela. Só que, poxa, o brasileiro inventou colocar o Bombril na antena, né? Hoje em dia nem existe mais antena, né? Mas o Brasil inventou isso, né? Então a gente é capaz de inventar muita coisa. E você falou dessa história do menino que começou a fazer vários cursos, né? E aí depois desenvolveu um e-book. E eu achei muito interessante, assim. Queria saber, imagino que você tenha outros exemplos práticos, assim, de pessoas que usaram o digital para criar um produto ali, né? Porque às vezes a gente pensa muito nessa forma de ganhar dinheiro das publis, mas muitas vezes você precisa ter uma certa influência ali, né? Mas às vezes você criando um produto, por exemplo, muito interessante, é diferente a dinâmica, né? Você tendo um nicho ali. Então eu queria saber se você tem outro exemplo, Cadu, seja aí do lado da favelinha, alguém que você conversou que tenha visto, assim, esse lugar, assim, desses produtos digitais, por exemplo, como uma oportunidade, sabe? Tem um super interessante que parece até piada, mas não é, que era um cara ensinando a fazer despachos de religiões de matrizes africanas. E a Hotmart tem algo interessante também, que é um programa lá dentro que é muito interessante, que chama 1%, que eles doam 1% do lucro para instituições parecidas com a favelinha. E o que a gente mais ganhava era desse curso de despacho maravilhoso. Que massa. Pós o Decola desse ano, a favelinha vai vir com cursos de criação de negócios de impacto social, que é o que eu faço muito pelo Brasil afora e também já fiz no exterior, que é contar o beabá de como criar um projeto social, porque é bem isso, a ideia a gente tem muito, mas quando sai do digital principalmente, porque hoje em dia todo mundo consegue criar uma logo, criar uma marca, né, botar a rede ali no ar para funcionar, mas a parte burocrática é muito chata, ainda mais tratando de Brasil, isso aí a gente é bem mais chato mesmo aqui no Brasil, a questão, né, dos impostos, dos incentivos. Enfim, esse curso de como criar negócio de impacto social, os cursos de danças, aí a gente está falando de dança de passinho, de funk e de vogue, que é algo que os dançarinos já fazem no cotidiano, mas é muito legal falar, né, do creator, porque se ele grava ali, é uma renda eterna, né? Ele vai ter mês que vai vender mais, vai ter mês que vai vender menos, mas ele não tem que se deslocar, ele não tem que tirar um espaço ali na agenda para ir dar essa aula e tal. A gente vai vir também fortão com um curso de moda upcycling, de moda reciclada, ensinar a fazer nossos produtos. E algo muito legal também, que a maioria das nossas costureiras, hoje em dia tem uma juventude e tal, mas tinha uma galera que eram as matriarcas no início, e elas tiveram a oportunidade de fazer esse curso em Londres, Bristol e em Paris. E em Bristol teve uma situação muito engraçada que o tradutor saiu de perto e ela começou a fazer mímica, pegar a tesoura e fazer alguns barulhos, tipo, e mostrando como que fazia assim aquela calça que a gente rasga no gavião e veste essa calça pela cabeça. E aí quando ela vestiu essa calça, as meninas lá de Londres falaram assim, oh my gosh, assim, deu super certo, né? Então, levar isso para o digital é muito legal também, né? Que a gente, né, tem 1 milhão de aplicativos hoje em dia, acho que a própria plataforma já vai traduzir para a língua do país que for. Enfim, são coisas divertidas, né, que saem um pouco do convencional e que eu tenho certeza que vai dar certo também, até por uma questão assim de primeiros a fazer, né, de pioneirismo, pioneiragem, sei lá como faz. Como a internet também vai se atualizando, né? E vão aparecendo novas ferramentas, novas tecnologias. A gente vê aí com a inteligência artificial, né? Agora que, enfim, vem revolucionando muita coisa aí dentro, né? E aí queria até conversar com vocês, Raf, como o mundo digital pode ser uma ferramenta importante para trazer mais diversidade para o mercado de trabalho também, sabe? Então, como o Cadu fala, né? Impulsionando esses negócios, né? Convidando as pessoas a se especializarem em certa área. A discussão de diversidade é muito interessante, porque ela marca a história da internet comercial no Brasil, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nas blogueiras de moda que eu estava comentando, e olhar para o que era moda antes das blogueiras, a moda era restritiva, elitista, fechada, hiper de nicho.
Para você ter acesso à moda era uma coisa dificílima e cara. De repente, as blogueiras, ainda que a gente tenha diversos perfis de criadores falando de moda, tá? Mas se a gente olha lá para trás, o que as blogueiras faziam? Uma foto da roupa que estavam indo trabalhar. É o dia a dia. E aí a gente olha para o mercado e percebe uma virada que tem a ver com diversidade. A gente começa a ver a moda pensando em outros corpos, outros formatos de roupa, de vestimenta, de pensar que o público aquele público consumidor não é só a modelo, magérrima, alta e loira, né? Então, isso vem exatamente de quem está criando, porque a diversidade vem da produção de conteúdo que é autoral e pessoal. Cada um que cria no digital vai colocando sua assinatura. Porque a ideia de você ter uma ferramenta que te deixa fazer do jeitinho que você quiser significa ter um monte de gente falando do mesmo assunto por vieses muito diferentes. E isso vai tornando o mercado mais diverso, tanto para mudando, inclusive, a cara do mercado, né? A gente olha para a publicidade, o digital e o que as pessoas fazem no digital vai impactando o mercado diretamente, até, de repente, a gente poder pensar, talvez, em lógicas mais diversas, inclusive dentro do mercado de trabalho, como você apontou. Mas acho que, sobretudo, em oferta mesmo, né? Eu posso, por exemplo, pensando em algo que eu quero estudar, eu posso estudar com um professor que me dê um curso com uma perspectiva mais inclinada aos meus interesses ou menos inclinada, né? Então, até isso varia e vai mudando a forma como a gente também entende os diversos saberes que estão postos aí, né? E acho que isso é muito, muito legal, porque a gente foi sempre... e eu gosto de trazer esse contraponto da mídia, porque ele deixa claro a diferença que o digital estabelece, né? A gente sempre, se a gente for pensar nos... a TV tinha muito telecurso, né? Não sei quem está ouvindo a gente, se é desse momento. Nossa, sim. Mas o telecurso que você ligava a TV e ficava assistindo. O digital pega esse telecurso e coloca 30 professores oferecendo as mesmas discussões por perspectivas diferentes, né? Então vai ter o professor que é mais... usa exemplo da cultura pop, é mais divertido. O outro que é mais clássico, que lê o livro junto, que é filósofo, fala baixo. Então isso também vai oferecendo pra gente uma pluralidade que a gente não tinha antes. Porque não dava para ter antes, porque a mídia é restritiva, a mídia vive um imperativo do tempo e do espaço. Isso quer dizer que na mídia só cabem 24 horas de programação. Não cabe todo mundo. No digital cabe todo mundo. O digital tem um armazenamento infinito. Não estou falando de forma técnica, né, gente? Sabemos que os armazenamentos precisam de terabytes, enfim. Mas tem um armazenamento infinito. Eu sempre brinco dizendo assim, se antes a gente queria comprar um CD, por exemplo, numa loja de CD, e você gosta de black metal norueguês. E nos anos 90, se você fosse até uma loja de CD atrás desse CD, o vendedor ia te olhar e falar assim: poxa, tem Sandy Júnior, você não quer Sandy Júnior? Black metal norueguês não vai ter. Porque até a loja de CD vivia esse imperativo do tempo e do espaço. Não cabe black metal norueguês no estoque. Porque não sai esse bendito CD. No digital tem. E tem a pessoa fazendo a versão, né? O Cadu falou da versão do Djavan. Tem a pessoa fazendo a versão do black metal norueguês. Então, eu acho que isso fala de diversidade, né, Dandara? Acho que, no limite, vai falar de como é que a gente consegue se ver no digital. E talvez a gente não se visse antes também. Sim, nossa, sim. Eu acho que o Cadu vai concordar com isso também, que é diversidade que é ligada à oportunidade, né? Oportunidade de como a gente fala, né? Cara, tem muita gente incrível, tipo, por aí, que só tá esperando uma oportunidade, né? De conseguir adentrar ali naquele ambiente, né? Demais, eu concordo super com isso. Inclusive, essa menina mesmo, modelo daqui da favelinha, Camille, foi fruto disso, de uma oportunidade e de ver representatividade também, que antes a moda ditava, né, quais corpos, quais pessoas poderiam usar. Aí hoje em dia a gente vê o reflexo dessas blogueiras na passarela. A gente vê as mulheres gordinhas na passarela, a gente vê as pessoas pretas, né, a gente vê toda LGBT queria mais, né, desenrolando aí nos seus corres. E isso é muito interessante, assim, e eu acho tão legal também que a gente passa a valorizar o antigo, o retrô, né? Eu mesmo trouxe uma vitrolinha de mala
E comecei a ir atrás dos discos, que tem uma qualidade, sabe? Aquela coisa de pegar. Porque, poxa, eu falo hoje em dia para as pessoas, o que eu ando escutando? Eu escuto músicas modernas, o black metal norueguês, eu ouço no carro, né, com Spotify ali e tal. Mas dentro de casa agora eu só tô ouvindo vinil. E, gente, é muito caro, tá muito caro. E minha família, assim como várias famílias, talvez as suas famílias também, jogou um tanto de vinil fora, sim, não ouve, Verdade. né? E essa coisa do passado com o presente, com o futuro, é extremamente divertido de se pesquisar, de entender e de estar vivendo isso, né? Principalmente a gente que vem aí dessa onda, principalmente dos 90, que dá essa chacoalhada no mundo. Mas eu concordo muito mesmo que tudo parte desse ponto da oportunidade, e a internet democratizou essa oportunidade. E hoje em dia, eu tô aqui de Belo Horizonte, né? Vocês estão aí de São Paulo, olha que divertido. Isso eu queria muito estar aí presencialmente, mas não impossibilitou, né, da gente estar criando um conteúdo incrível que vai impactar várias pessoas. Isso é essa chave de abrir gaiolas mesmo de oportunidades, né? E você estava falando agora também, Cadu, da música, né? E aí você é um multiartista, né? E aí queria saber de você como você vê o conhecimento presente na internet ali, né? Esses saberes da internet democratizando e mudando esse ramo das artes, sabe? Que por muito tempo foi muito elitista, né? Demais. Eu vou contar duas fofocas muito boas para vocês com as artes. Uma delas é que eu comecei a pintar e fui chamado agora para uma seleção de novos artistas, expositores. E aí eu tenho uma linha de pintar carrancas, que tem toda uma história, que meu pai é ribeirinho do Rio São Francisco, e as carrancas surgem ali no Rio São Francisco, aqui no Brasil, né? Surge, é bem antigo, mas enfim. E a carranca, geralmente ela tem uma expressão, tem a carranca com cara de cavalo, a cara de macaco, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. O que eu comecei a fazer para ter novos tipos de carranca? Pegar as fotos que já existiam, jogar na inteligência artificial e jogar umas palavras muito bizarras, assim, tipo maligno, lobisomem, trevas, diabo, e sempre com a palavra madeira do lado. Gente, eu tô criando cada carranca incrível com a inteligência artificial, e aí eu jogar aquilo para a tela vai ter o meu traço, a minha identidade, o meu tempo. Então isso, assim, eu acho genial, assim, essas ferramentas. E outra é que eu escrevo uma coluna para o Estadão, eles têm um programa lá agora que chama Expresso Perifa, e aí, para, né, dar visibilidade para a periferia. E aí, o que eu faço? Eu faço uma entrevista numa plataforma, no Meet, no Google, em alguma plataforma, no Zoom, em alguma coisa, pego aquele vídeo, jogo para um aplicativo que transforma o vídeo e áudio em texto, faço minha primeira correção, jogo no chat GPT e ali eu fico batendo um tempão, eu e o chat, até chegar no texto que eu quero, e ele ainda passa por uma revisão lá do jornal, sabe? Então eu consigo fazer isso assim, porque eu não sou jornalista, né? Eu não escrevo bem rima, mas eles não vão querer fazer uma matéria de rima, sabe? Toda rimada. E funcionou super, assim, e tá bem legal, tá bem interessante. E essa coisa também, eu fiz um tempo aí atrás com o pessoal lá do extremo do Ceará, de uma comunidade que chama Titanzinho, e tem um projeto de surf, assim, uma praia com megas ondas no meio de uma favela, sabe? E é o projeto do Sukita, que é um surfista professor de lá, que a filha dele, acho que tá até indo para Olimpíadas agora, assim, maravilhoso. E é isso, a tecnologia fazendo esse acesso e facilitando, né, usando essas ferramentas de fato para facilitar alguns processos e torná-los mais criativos, né, porque a criatividade já está aqui no centro do mundo, que é o Brasil. Agora, mais pessoalmente falando assim do gosto de vocês, queria saber o que vocês curtem aprender na internet, assim, tem alguma coisa ali em específico que vocês gostam de usar esse conhecimento, sei lá, os cursos, e-books que vocês têm ali para aprender? Eu gosto de aprender e ver cursos, vídeos, enfim,
de organização pessoal. Eu adoro pensar como organizar o dia, como ter a agenda do não sei o quê eu acho o máximo, porque o meu trabalho é basicamente ler o dia inteiro, escrever o dia inteiro, orientar alunos, fazer pesquisa. E aí, essa questão de como é que eu vou me organizar me pega. E é muito interessante, e aí isso é uma coisa que tem tudo a ver com a nossa conversa, Dandara, que eu acho que o digital faz a gente se ver acompanhado, assim. Porque eu sempre achei que eu tivesse meio sozinha nas minhas aspirações de organização. Por exemplo, eu tenho um caderno que é um caderno que eu anoto tudo. E a minha família sempre acha estranho esse caderno. Ele tá em todos os lugares, tá na minha bolsa nesse momento. E aí eu descobri que isso tem um nome. Tem um nome específico para esse tipo de caderno. Eu fiquei nossa, eu não sou tão estranha, não tô tão sozinha. E não só tem um nome, mas tem um jeito de usar, um jeito melhor de aproveitar. E aí isso é muito legal do digital também. E aí, pensando nas pesquisas, né, tem um nome para isso, é comunidade de interesse. A gente fala muito de comunidade hoje, mas os primeiros teóricos que falaram do digital, eles falavam assim: a gente não vai mais se conectar só por comunidades tradicionais, que são aquelas que a gente compartilha o mesmo tempo e o mesmo espaço. A gente vai passar a se conectar por comunidades de interesse, que é partilhar o que nos faz, né, o que a gente gosta. E isso é um barato, porque eu assisto alguém me ensinando a me organizar e, de repente, eu tô nessa comunidade de interesse. E na minha família, ninguém tá afim de falar sobre isso, né? Então, se a gente fosse olhar lá para trás, essa é uma comunidade tradicional, que tá ali dividindo comigo o mesmo tempo, o mesmo espaço. Bem, são eles, né? Eles não querem falar desse assunto, vou ter que guardar para mim. De repente, o digital me permite encontrar pessoas interessadas nisso também, né? E aí eu fiz a brincadeira do black metal, mas aí outro universo que eu adoro é de literatura, de livros. Aprenda a ler clássicos não sei o quê. Venha descobrir como ler Machado de Assis. Esses livros que a gente fica meio assim, nossa, será que eu leio? Aí tem uma pessoa que te ajuda a ler. Tem grupos de leituras coletivos, né? Então isso é o máximo. Você começa a perceber, nossa, tem gente que partilha desse interesse. Não só partilha, como produz conteúdo, né? Exato, e é legal porque é isso, né? A internet conectou você a essa pessoa que produz conteúdo. E essa pessoa ter um conteúdo engajado, ter uma comunidade engajada ali da qual você faz parte, por exemplo, algum criador de organização, permite com que ela trabalhe na Creator Economy também, né? Exatamente, porque as coisas vão se alimentando, né? Tem um interesse de alguém, tem alguém produzindo sobre esse interesse, daí dá um match perfeito, se a gente for pensar nisso. É daí que vem, acho que é justamente disso. Você matou toda a charada, porque é justamente a existência de um interesse comum e uma motivação muito genuína de falar disso que te interessa, né? E de botar no mundo algo que você acha que faz sentido e que talvez alguém também ache. Então é um barato. Muito bom. E você, Cadu, tem alguma coisa ali que você gosta de consumir ali, de conteúdos, enfim? Demais. Eu estou super atento agora às questões ligadas à arquitetura e também às pinturas e às línguas. Eu não desenrolo muito bem, eu me viro bem, mas lá agora mesmo, às vezes eu estava num assunto assim super sério com as pessoas, aí na hora de falar, fugia a palavra, eu falava, I love you, é isso aí mesmo. Amei Muito isso. bom. E nos meus cursos eu vou trazer muito essa coisa sobre organização. Eu amo, gente, eu também tenho meu caderninho. Ai, não estou sozinha mesmo, Cadu. Vocês vão precisar aprender um pouco eu com me vocês. identifiquei muito. E eu trago, assim, todas as palestras que eu faço, que aí fica, para além da palestra, quando vira algo mais oficina, assim, que eu falo, então tá, vamos explicar como que acontece. Gente, empreendedorismo é ferramenta, o povo acha que é uma ideia iluminada que veio num dia que eu estava inspirado. Isso aí é o que tem que acontecer naturalmente, né? Mas o dia a dia é assim, é prática, é lista, né? Checklist, na hora de escolher nome, o toró de palpite, né? O brainstorms. É muito interessante. Tem vários nomes. Esse aqui mesmo é bem legal. Fica Rica Favelinha. Quem deu esse nome foi uma pessoa, assim, entre aspas, careta, uma gestora do Sebrae. E a gente ali brincando para ter o nome desse projeto. E, quero dinheiro, quero money, gera dólar. Aí saiu Fica Rica Favelinha. E tem vários nomes legais. Tem o Favelinha Fashion Week. Tem a Disputa Nervosa, que é uma batalha de passinhos. E a gente fala, a disputa é o quê? Todo mundo, nervosa. Então a favelinha gosta assim, de brincar com essa coisa do nome, e é uma ferramenta, né? Você sentar e gastar um tempo para
ser ridículo, né? Vamos escrever todo tipo de nome aqui. Tem modelo de prioridade, modelo de consequência, o que eu tenho que fazer hoje para lá no dia 29 meu curso estar no ar, sabe? Eu amo. É uma matemática muito gostosa. E aí a gente até falou aqui, né, que há algum tempo atrás a Creators Economy se caracterizava principalmente por essas publis, né, ali, essas publicidades, que ainda existem, mas hoje já tem muita gente ganhando dinheiro com o seu negócio, com serviços, produtos. E aí queria saber de vocês, Raf, como você vê o futuro da Creator Economy no Brasil? Eu acho que o futuro é expansão de modelo de negócio. Quando você fala assim, antes a gente tinha um modelo da publi, a gente tem, enfim, mas o que a gente tem visto é que cada vez mais surgem mais criadores e a gente tem um modelo que se satura na medida em que depende de uma marca financiar. Então a gente volta na discussão da mídia tradicional. Não tem marca para todo mundo. É a mesma ideia da mídia. Tem uma restrição de espaço, tem uma restrição. E aí, o que isso significa? Significa pensar caminhos para expandir possibilidades de monetização do que você produz no digital. Porque, bem, trabalhar de graça não é uma questão. Quando a gente pode pensar o que fazer para além de esperar que uma marca me note, né? Tem até a brincadeira, fui notado pela marca XYZ. Legal, e a publi tem muito valor nesse sentido. Mas quando o creator vai construindo uma comunidade e essa influência, né, sobre essa comunidade, ele consegue levar essa comunidade para outros lugares. Então, tirar dali da plataforma, das redes sociais e levar para um outro lugar, para um lugar fechado, que é pago, oferecer alguma outra coisa, né? Então, tanto levar para comunidades fechadas que são pagas, quanto levar para um projeto de educação, né? Para um curso, para uma mentoria, enfim, não sei, as possibilidades são muitas, mas eu acho que o futuro está nesse lugar, assim, de pensar a expansão de modelos de negócio, porque senão a gente vai depender sempre das mudanças e instabilidades do mercado. E aí não é uma carreira sustentável para o creator, né? Não, e que às vezes a gente ainda vê, né? O Cadu ali falou, né, que tem começado nesse universo das publis e tal, mas que ainda tem algumas marcas ali que olham para as mesmas pessoas, né? Então, pessoas que vêm de uma classe social mais alta, pessoas brancas, pessoas cis. É ter mais o poder na sua mão também, né, Cadu? Imagino você ir com o centro lá da favelinha, com os cursos, por exemplo. É você saber ali também, ter mais certeza do que você está passando, que é uma coisa que você realmente quer passar, não precisa passar por uma marca, por outra pessoa ali julgando aquilo, né? Total, concordo demais desse futuro expandido, democratizado, e eu creio muito também no que a gente está fazendo hoje em dia, né? O Decola, gente, o Decola é revolucionário, procurem saber desse programa da Hotmart, com o Observatório de Favelas, e esse ano junto com lá da Favelinha também, e eu acho que é essa coisa da troca mesmo, do conteúdo. A gente está fazendo um outro projeto esse ano que está lindo, que é com a Boca Rosa, que é uma dessas influências, né? E ela é um exemplo, assim, né? Que ela é cria da Maré, saiu, né, da periferia e está aí bombando hoje em dia. E olha que interessante, ela tem o Boca Rosa Academy, que ela ensina mulheres empreendedoras a organizar sua vida e gerar renda. E no meu olhar preconceituoso, né, do preconceito mesmo, eu achei que essas mulheres que iam chegar nesse curso seriam, a maioria, tipo assim, dona de lanchonete, dona de alguma coisa ligada à limpeza, ligada à beleza. E que é isso, gente, cada empreendimento tem uma das mulheres que ela ensina beach tênis, e agora ela vai na sua casa e ela gosta de trabalhar com mulheres e mulheres acima de 30 anos, que já são mães, alguma coisa. Aí chega um jovem querendo ser atleta, ela não, aqui não é seu lugar, vai procurar um outro professor. Sabe, e essa mulher tá aqui, dentro da quebrada. E aí eu já comecei a pirar, tipo assim, gente, a gente tem que levar essas mulheres pro digital, vamos vender tudo online, sabe? Então as coisas vêm se amarrando assim, de uma construção de futuro mesmo, que eu acredito cada vez mais que vem dessa troca e dessa troca online. O conteúdo que eu consumo hoje em dia na internet é muito periférico, e eu tenho visto assim, gente, cineastas, diretores de cinema, uma galera assim, a própria galera da moda. Antes de vir para cá, tava vendo uma galera do Rio, que é Pina
Pina Colada, eu acho. A marca faz upcycling, desmanchou uma blusa de basquete, fez um vestidinho de piriguete, assim, a coisa mais linda do mundo, pegando aquelas letras da blusa de basquete e ressignificando, colocando em outros lugares. Então, acho que o futuro é esse mesmo, assim, a gente cada vez não parar de estudar. Isso é muito importante, porque a velocidade das coisas digitais são surreais. Se a gente tropeça um pouquinho, fica um pouquinho por fora, já é muita coisa que tem que tá aprendendo, né? Mas outro conteúdo que eu consumo muito é essa coisa da edição do vídeo. Cada dia eu aprendo mais coisa no próprio CapCut, assim, sabe? Acho que se eu sentar num programa mesmo, daqui a um tempo eu vou estar debulhando, assim, vou estar dominando, de tanto que eu aprendi na internet. Sim. Inclusive, pra gente ir finalizando o nosso papo, a pergunta que eu queria fazer é, que eu acho que essa de continuar estudando, se atualizando é uma ótima, que é dicas tanto para quem quer ensinar, quanto para quem quer aproveitar esses saberes presentes na internet. Para quem quer aproveitar, eu acho que identificar seus interesses e também, uma outra coisa que eu acho que é importante, saber que a gente vive num momento de sobrecarga informativa, de avalanche informativa, ou seja, vai ter muita coisa à disposição, muita oferta de conteúdo. E calma, né? Não precisa consumir tudo porque a gente é humano. Então, não é possível consumir tudo. Então, para quem está do lado de quero aprender, vai ter muita oferta de curso, de palestra, de podcast, enfim. É isso mesmo, a gente está nesse momento de avalanche e sobrecarga informativa, mas a gente também é um pouco curador dos nossos interesses, né? Então, um pouco curador da nossa própria educação. Então, acho que é uma dica, assim, para apaziguar os corações. E para quem quer ensinar, acho que se reconhecer também nessa avalanche como mais um criador, junto a muitos criadores, e acho que pensar um pouco nesse coletivo, assim, no sentido de onde é que eu tô, né? O que eu faço aqui? Tem um monte de gente falando desse assunto. E o que eu posso falar sobre isso? A partir de que perspectiva? Porque eu acho que é a sua perspectiva que vai dizer da sua assinatura, disso que é seu. Né? E é isso que as pessoas buscam. As pessoas buscam no digital um curso que seja sob medida, porque tem a cara de quem está consumindo e a cara de quem fez também. Então, acho que é tentar… No fim, eu estou falando tudo de avalanche de informação, né? Tanto para quem ensina e para quem consome. Para quem ensina é pensar um pouco nisso, assim. Onde é que eu me coloco nesse lugar de tanta gente produzindo tanta coisa legal, mas o que eu ofereço, né? O que é meu, o que é próprio. Acho que é um pouco por aí. Um pouco da individualidade ali, né? Que é o barato da diversidade e da democratização que a gente está conversando, né? E para você, Cadu, quais dicas você pensa aí? Concordo com tudo, assim. Então, acho que a primeira dica é calma. Calma, vai com calma. Porque o bagulho tá doido. Mas algo que eu sempre falo, que eu acho que funciona para tudo na vida, é fazer. Feito é melhor do que perfeito. Perfeito nunca vai ser, nunca, nada é perfeito, mas você faz é perfeito, porque existe. Então, se você não faz, não vai ser perfeito, porque você não vai ter feito. Então, pega e faz. E uma outra dica é estudar, principalmente, a organização, né? Porque ideias criativas… gente, eu tô muito puxa-saco do brasileirado. A gente é brasileiro, dentro do mundo, sabe? Então é isso, a gente já é criativo, a gente já é incrível, a gente já é diverso, colorido, inclusivo. Então vai estudar, vai pensar mesmo assim, na parte chata, na parte burocrática, otimizar tempo, sabe? Gestão, modelo. E é isso. E o resto é ser feliz, e descansa, e… vai ver uma série, vai pisar na grama, vai pra praia, não pira demais não, porque, né, essa coisa também dessa avalanche deixa a gente meio dodói das ideias. E vai fazer psicanálise também, né? Vai fazer psicanálise, fazer terapia, estudar ajuda demais. Sucesso! A gente se dá bem na vida. Vem aí a nossa pergunta sobre verão, que encerra todos os episódios aqui do Desenrola. E a de hoje, inclusive, dá um match aí com o nosso papo, que é um aprendizado, ou o maior aprendizado que vocês já tiveram com o verão, assim, que vocês passam pra frente pra todo mundo saber. Eu sou cuiabana, ou seja, eu sou do lugar
Não sei se o mais quente do Brasil, mas provavelmente. Tem lugar de fala. Eu tenho lugar de Só verão, né? É só verão. Eu só fui descobrir a existência de estações do ano quando eu vim pra São Paulo, gente. Então… E eu acho que tem uma coisa… Vou brincando com isso, mas acho que tem algo de Cuiabá, uma expressão, que é… A gente diz assim, eu sou cuiabano de chapa e cruz. Ou com um sotaque cuiabano, eu sou cuiabana de chapa e cruz. O que isso significa? Uma pessoa que é cuiabano de chapa quer dizer que nasceu, é a certidão de nascimento. E de cruz, que morreu ali. Parece meio trágico ser cuiabano de chapa e cruz, mas diz um pouco das origens, né? Nasci aqui e morri aqui. Fala disso de encontrar o que faz sentido pra você, nas suas raízes, no que você aprendeu, na sua família, no que você consome todo dia. E aí, sendo uma pessoa que vem dessa cidade tão quente, que deve estar fazendo 40 graus hoje, enquanto eu tô aqui no estúdio de casaco, é pensar nisso, assim, o que é que fala de você na sua produção de conteúdo, né? O que é seu ali de chapa, de cruz a gente nunca sabe, né? A vida é uma instabilidade maluca, mas o que fala disso, de você? O que é seu ali? O que fala das suas origens? Que acho que tem tudo a ver também com o que o Cadu faz, enfim. Então, meu aprendizado de verão, de uma cuiabana de verão eterno, é essa, assim, encontrar um pouco seu, né? Sensacional. E você, Cadu, seu aprendizado de verão aí? Começo parafraseando minha amiga, compositora Marina Senna. Ai, que delícia verão, a gente mostra o ombrinho, a gente deita no chão Já e tô com rola. saudade. E eu passei já algum tempo na Europa, assim, desde 2018 eu tenho ido nessa virada da primavera para o verão. E é muito legal, porque quando eu fui no inverno, o lugarzinho feio, chato, não criativo, até fedorento, gente, eles nem tomam banho, com todo respeito, assim, eu tô falando da vivência que eu tive lá, é verdade, sabe? Mas você vê, assim, a própria natureza, né, colonizando ali, os bichos ficam tudo doido e sai pra acasalar, e as pessoas não são muito diferentes também não, o povo sai assim, com roupas mais curtas e divertidas. Então eu gosto muito do verão, e aqui no Brasil eu tenho uma tradição mineiro, né, que não tem praia, né, e tal. O mineiro, ele gosta de ir pro sul da Bahia, e é muito lindo assim ver aquele povo de lá preparando tudo pro verão, sabe? E aí eles têm até uma coisa assim nostálgica de naquele verão a gente fez tal coisa. O verão, e quando acaba o verão, aí vem a tristeza, né? E vem aquela coisa, cadê o turista, cadê o povo? Então o verão é algo assim que eu espero muito sempre do verão, sabe? E se eu pudesse, eu viveria vários verões, assim, durante o ano. Vivo o verão no Brasil, vai pra Europa, vai pra América. Mas é isso, e espero que os que virão seja melhor do que o último verão. Ai, que delícia, eu amei acabar com essas duas declarações pro verão aqui. É isso, gente, queria agradecer demais vocês, Saf, você, Cadu, pelo papo, foi muito gostoso, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, foi uma alegria estar aqui com vocês. Demais, gente, obrigado, vocês são incríveis e inspirou mais ainda pra gente continuar nessa jornada, e espero que inspire vocês aí de casa, da rua, do trabalho, do carro, da academia, que vão estar ouvindo esse podcast. É isso, espero que você aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Queria agradecer também a Hotmart pela oportunidade de falar desse universo pulsante que é a Creators Economy. Foi muito legal aprender e conversar com tanta gente legal aqui. Vai lá na Hotmart, dá uma olhada nos milhares de produtos disponíveis, com certeza vai ter algo ali que te interessa e que vai fazer sua cabeça. Siga o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita, dê 5 estrelas pro podcast. E é isso, até o próximo episódio.